Olá, sejam bem-vindos ao Jornal Neojus, o JNJ, um jornal feito com matérias selecionadas por professores universitários com base naquilo que foi manchete durante a semana em sites especializados de notícias jurídicas. E vamos então para as manchetes da semana e eu chamo aqui a minha colega, minha amiga, professora Tatiana Andrade. Professora, quais são as manchetes? Olá, Cabezão! Vamos às notícias que foram destaque no mundo jurídico nesta semana. Professora Carla Matucci ressalta a incomunicabilidade dos instrumentos de profissão no regime da comunhão parcial de bens. Professor José Geraldo Brito Filomeno comenta a decisão do STJ que determina que loja que vendeu produto com defeito tem o dever de recebê-lo de volta e enviar a fabricante para conserto. Professor Adilson Sanches esclarece como pleitear benefício por incapacidade do trabalho com as agências do INSS fechadas. Decisão do TST, que nega 13º salário e férias proporcionais à recepcionista demitida com justa causa, é pauta de comentário do professor Domingos Sávio Zainari. Cuidado na internet. Professor Roberto Senise comenta a sofisticação das técnicas criminosas que imitam sites para aplicação de golpes. Professor Paulo Bacil explica por que não incide ICMS sobre a dilatação volumétrica dos combustíveis. Professor Georgios Alexandrides comenta como o leilão online pode revelar boas oportunidades durante a crise. Temos a dica de leitura com o professor Altran e o professor Neemias Domingos de Mello comenta os 30 anos do CDC. É com você, Cabezão. Ok, Tatiana, muito obrigado. Está no ar a 5ª edição do Jornal Neojus. Bem, nesse mês de setembro nós então temos uma campanha, a celebração no dia 10 de setembro de uma campanha contra o suicídio. Eu, como alguns já sabem, durante 13 anos eu presidi uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil de criança e adolescente. Eu lidei muito sobre esse tema, sobretudo com o suicídio na adolescência. Até depois vou gravar um vídeo curto para vocês falando de algumas peculiaridades muito interessantes sobre esse drama, E a cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. São mais de 800 mil pessoas que vinham se suicidando no mundo. Acreditamos que com a pandemia e toda essa angústia, o desespero causada pelos reflexos da pandemia, certamente esse número deve ter aumentado. Então nós colocaremos esse nosso símbolo aqui do Setembro Amarelo, justamente para que nós possamos celebrar essa campanha valorosa contra o suicídio, tá? E eu vou depois deixar disponibilizado também um vídeo para que possa eventualmente auxiliar a todos de como evitar essa questão, porque se é algo que a gente pode fazer é justamente na seara preventiva, porque uma vez ocorrido o suicídio, não tem jeito. Bem, então, começando o nosso jornal com a professora Carla Matucci comentando uma questão muito interessante sobre uma previsão do Código de Incomunicabilidade dos Bens de Profissão no regime da comunhão parcial de bens. Professora, o que há de se salientar atualmente sobre essa questão, já que o Código previa esses limites? Do regime da comunhão parcial de bens e a incomunicabilidade dos livros, instrumentos e ferramentas de trabalho. Especificamente, do dispositivo legal artigo 1659, inciso 5 do Código Civil. Nesse tempo, quais são os limites que estariam dentro dessa disposição legal? Ou seja, em termos de pejotização, em termos de que todos os profissionais liberais, ou quase a maioria, têm como base uma associação ou uma sociedade unipessoal em termos fiscais, tributários, se essa sistemática estaria excluída do dispositivo legal. É fato e é de direito que isso não acontece. O STJ já reconheceu que isso também é uma forma de
como as pessoas exercem a sua atividade, constituindo-se de uma ferramenta de trabalho. Então, está por ser reconhecida a exclusão da comunicabilidade. Nesse regime de bens da comunhão parcial, nós temos que entender que, sendo regime legal, alguns bens são de comunhão, outros são exclusivos de cada cônjuge. E este dispositivo, né, essa questão que trata dos instrumentos, das ferramentas de trabalho, é uma questão importante. Não está excluído a comunicabilidade do resultado da atividade, mas a ferramenta está excluída. E ferramenta num sentido amplo, num sentido de macro, né, de uma exclusão, de uma presunção absoluta, inclusive com reconhecimento do STJ. Muito obrigado, professora Carla, por sua participação. E agora, então, nós vamos tratar de uma matéria de direito do consumidor. O STJ, ele entendeu, né, que o comerciante, aquele que vende o produto, ele tem o dever de encaminhar o produto com defeito para o fabricante, quando o consumidor assim o procura. Bom, para tratar dessa questão, então, vamos chamar nosso querido professor José Geraldo Brito Filomeno. Professor, que coisa, hein? Nós tivemos que ter uma decisão do STJ acentuando os contornos de algo que já existia, né? Porque tem coisas que infelizmente precisa de um tranco, né, professor? Professor Cabeção, essa questão é daqueles princípios que ainda não pegaram no Código do Consumidor, isto é, Verdade. Pegam no tranco, como a gente dizia, tantas leis no Brasil que não pegam, É verdade, mas esse aspecto, ele nos remete à solidariedade absoluta, que é prevista no parágrafo único do artigo 7º do Código e reforçado especificamente para produtos com defeito ou vício que compromete a qualidade ou quantidade, que é o artigo 18 caput também do Código do Consumidor. É uma questão bastante frequente, por exemplo, o sujeito que mora lá nos confins do Brasil, lá no norte, no Amazonas, por exemplo, ele não tem à sua disposição as oficinas especializadas para consertar um televisor, um celular ou coisa que o valha. Algumas empresas, por exemplo, têm atendido a essa questão de uma maneira muito positiva. Por exemplo, eles têm um convênio com os Correios em que eles mandam para as oficinas nos centros maiores para que o objeto seja consertado dentro daquela perspectiva da tríplice escolha do consumidor, isto é, receber um outro produto, ou então ficar com o produto se for o defeito ou o vício for reparado, ou então a cláusula quanti minores, isto é, ficar com o produto, mas com uma diminuição no preço. Ora, nesses lugares, entretanto, há pontos de venda, então é muito razoável, nem todas as empresas fazem isso que eu disse, né? Então é muito razoável que o consumidor, então, vá à loja onde ele comprou o produto e fale, olha, escuta, o problema é seu e do fabricante, né? Porque o fabricante entregou a você para me vender, o produto está com defeito, eu não vou perder meu tempo, né, para ir daqui de Manaus até São Paulo, então lá do Pará até o Rio de Janeiro, né, para ver o meu produto consertado. Então, essas empresas que têm o convênio com o Correio, não há qualquer ônus para o consumidor. Oxalá a maioria das empresas tenham essa atitude. Por hoje é isso. Obrigado, professor. Grande abraço para o senhor, viu? A população encontra dificuldade de pedir benefício porque as agências, nesse tempo de pandemia, elas estão fechadas. Para nos ajudar com esse tema que fala de direito previdenciário, nós vamos chamar então o professor Adilson Sanches. Professor Adilson, como fazer então para pedir, por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária ao trabalho? O que o senhor pode nos auxiliar nesse momento, dando alguma dica, enfim, sobre o que fazer e como fazer nessa época em que está tudo fechado? Ora, basta fazer o requerimento por meio do site da Previdência Social, propriamente o meu.inss.
ele é autoexplicativo, não há nenhuma dificuldade em navegar nesse site e ir lá protocolar o requerimento de benefício por incapacidade temporária, juntando os documentos que demonstram essa incapacidade. Quero dizer, juntando o atestado médico que vai declarar a incapacidade do beneficiário. Professor, mas e se não caracterizar, por exemplo, numa perícia futura, realmente essa incapacidade? Se eventualmente não se configurar a incapacidade, o recebimento nesse período do benefício não vai implicar no futuro, né, porque ele vai se submeter a uma perícia futuramente, não vai implicar na devolução do valor recebido por conta da pandemia, desse nosso atual problema, né? Então, não haverá necessidade de devolução do valor recebido durante o tempo de pandemia. Professor, mas esse benefício vai ser recebido por prazo indeterminado? Por outro lado, também, o benefício não será indeterminado. Há possibilidade de receber até 6 parcelas e, finda a pandemia ou retornando às agências a realizarem o periciamento, o segurado vai se sujeitar a essa perícia e vai ser definida a continuidade ou não do pagamento do auxílio-doença. Vale lembrar que ele só receberá auxílio-doença no valor de 1 salário mínimo, independentemente do salário de benefício, independentemente das contribuições que ele verteu até então. Tá ok. Professor, muito obrigado, um grande abraço, viu? E o Tribunal Superior do Trabalho, ele exarou um entendimento de que uma recepcionista que foi demitida com justa causa, tá, ela não terá direito nem de receber 13º e nem férias proporcionais. Para tratar desses assuntos trabalhistas, vamos chamar o dono do ZAI, né, o companheiro do ZAI, que é o nosso professor Domingos Sávio Zainag. Quem viu na semana passada, né, o Zay é o cachorro do professor Zainag, que fez aqui uma ponta também no jornal. Mande um abraço para ele, professor Zainag. E diga para nós, então, a pessoa que é demitida com justa causa tem essas peculiaridades? Olá, Ricardo, amigos, amigas. Hoje está mais fácil aqui a conversa, né? Não tem nenhum cãozinho que eu tenho que mostrar para ninguém, até porque hoje eu estou aqui no meu escritório falando com vocês. A notícia é menos canina do que da semana passada. Bom, vamos lá, né? O TST, nesse julgado que determinou a exclusão de uma decisão de um regional, onde se determinou o pagamento de férias proporcionais e 13º proporcional a um trabalhador que fora despedido por justa causa, o TST agiu corretamente. Vamos tentar explicar de uma maneira, vou tentar ser simples para que todos entendam, porque num primeiro momento fala, poxa vida, o empregado ele cometeu justa causa, tudo bem. Ele já perdeu o emprego, não vai receber o aviso prévio, não vai levantar o fundo de garantia, não vai receber a multa de 40%, mas nem o 13º e nem as férias. Vamos lá. As férias, elas são um direito que acaba sendo concedido para o empregado depois de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, e dentro desses 12 meses o empregado não pode ter faltado mais do que 5 vezes e até o limite de 32 para ter direito às férias. Para vocês terem ideia, o empregado que faltar dentro do período aquisitivo, 12 meses, 6 dias, ele vai ter direito a 24 dias de férias. Se ele faltar 14 dias, 24 dias de férias. Se ele faltar, digamos, 32 dias, sem justificativa, ele vai receber 12 dias de férias. E se ele faltar mais de 32 dias, não receberá férias. Então ele está adquirindo esse direito. Quando ele é despedido por justa causa, ele deu causa à rescisão do contrato e não permitiu que chegasse até o final para ele ganhar esse, aspas, prêmio. Até eu sou, acho que talvez hoje, o único doutrinador
que eu saiba, que ainda fala que as férias são um prêmio, porque está já superado na doutrina, mas eu ainda não consegui me convencer que não seja um prêmio, porque a lei diz que se ele faltar 12 dias no ano, ele vai ter direito a 24 dias de férias. Se ele faltar 30 dias, 12 dias de férias. Se ele faltar 18, chega a ter até 18 dias de férias, que o escalonamento é 30, 24, 18 e 12. Ele perdeu esse direito porque ele deu causa. Bom, então o TST simplesmente fez vigorar, né, fez valer, melhor dizendo, a jurisprudência já pacífica da Corte lá superior trabalhista. Quanto ao 13º, a coisa é um pouquinho diferente, que é baseada na própria lei. A lei do salário mínimo, que é uma lei de salário mínimo não, do 13º, que é de 1962, que é do salário mínimo é outra história, mas essa lei de 1962, que, se eu não me engano, foi um projeto de lei da lavra do saudoso professor Franco Montoro, ela diz claramente que o 13º proporcional ele é devido apenas nas despedidas ou nas dispensas imotivadas, e no caso houve motivação. Qual foi a motivação? A prática de uma falta prevista no artigo 482 da CLT. Então, parabéns, 1-0 para o TST, ou melhor, 2, né? Tirou 2 direitos ali, com base única e exclusivamente na lei. Porque, vejam, a notícia não nos mostra que tenha sido declarada nula a justa causa. Não foi nada disso. Declarou-se que houve justa causa, só que o empregado teria direito a essas verbas e que, a meu ver, agiu corretamente o TST dizendo o contrário. Um abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, professor. Um grande abraço também ao senhor. Muito bem. Os criminosos, a cada dia, eles ficam mais audaciosos, né? E a internet hoje está sendo o cenário escolhido. E para comentar, então, a audácia desses criminosos que vêm criando sites ali falsos, mas idênticos a outros já existentes e muito conhecidos, muito utilizados, uma técnica chamada de cyber squatting, né? Nós convidamos aqui o professor Roberto Senise Lisboa, que é ali um dos papas da matéria. Professor Roberto, como vai o senhor? Me diga sobre esse assunto, o que o senhor tem aí a passar para nós? É uma alegria estar com você novamente, meu caro amigo Cabezon. Realmente, o cyberscatching tem sido uma técnica muito utilizada por pessoas que, ao fraudarem os nomes de registros de domínio na internet, acabam justamente procurando adquirir dinheiro dos consumidores mais ingênuos ou mais incautos. Todos nós sabemos a dificuldade que o consumidor leigo tem muitas vezes para entender se aquele site é verdadeiro ou não. E quanto mais próximo o site visitado pelo consumidor tiver que fazer a aquisição de algum produto ou serviço. A aquisição de um produto ou serviço que não viria por conta de se tratar de um site falsificado, com a utilização indevida do nome de domínio de importantes sites, muitas vezes, como até mesmo aconteceu com a Netflix, com a Amazon, acontece também com grandes redes de supermercados, muitas vezes com instituições financeiras, né? A Palo Alto Networks, ela fez uma análise em dezembro do ano passado e concluiu que 5.104 dos nomes de domínios ocupados registrados naquela época tinham evidências de associação, imagine você, a URLs maliciosas dentro do domínio, ou utilizando hospedagem à prova de bala, né? Ou seja, aquela hospedagem que ela realmente é feita com a finalidade de sugerir ao consumidor que aquele site seria um site verdadeiro. Além disso, o cyberscatching se utiliza de uma técnica muito forte de phishing para captação das informações dos usuários que adentram nas páginas. Às vezes é uma página que parece ser completamente inofensiva, porque seria uma janela de um grande provedor ou cujo com grafias quase que 100% idênticas. Porém, por estar havendo a modificação de uma letra, ou às vezes a colocação de um numeral ou de um símbolo naquele nome de
domínio aparente, o que nós temos? Nós temos uma técnica de ocupação indevida do nome de um domínio de uma empresa que atua legitimamente no mercado. E, mais uma vez, o consumidor acaba sendo enganado e acaba transferindo seus dados pessoais sem saber para quem está transferindo, ou acaba adquirindo produtos e serviços que nunca receberá. Isso é grande no mercado, e tanto é assim que já há bom tempo a Organização Mundial de Propriedade Industrial vem monitorando a quantidade de reclamações feitas pelas empresas também, que também, para preservar a sua boa reputação de mercado e para impedir que o uso do domínio delas seja utilizado de uma maneira indevida, porque acaba transparecendo para o usuário da rede que ela estaria realmente oferecendo um produto ou serviço quando ela não estaria, porque isso seria motivo de utilização de fraude, como eu falei aqui. As empresas também têm... Não há realmente uma solução total disso. Infelizmente, é algo que está sendo lidado com uma corrida pela tecnologia. Quando uma empresa consegue adotar um mecanismo de segurança ainda maior, vem a pirataria da internet, através desse uso indevido do nome de domínio dessa empresa, para lucrar com a boa vontade dos consumidores e a boa-fé deles, se utilizando de técnicas ainda mais sofisticadas. É a corrida tecnológica, Cabezon, na busca da preservação dos direitos de empresários e consumidores. Obrigado, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Importante dizer, né, que você que vai acessar a internet, não fica clicando em link de e-mail. Ao verificar um site, por exemplo, que você vai acessar, veja, não só se preocupe com o site, mas o computador que você está usando, o notebook, é seu notebook, né? Ele tem antivírus. Vou usar um notebook numa biblioteca, num lugar que é público. Hoje em dia, pela pandemia, restringiu isso, mas muitas pessoas acessam por computador de terceiros e colocam seus dados pessoais. Tomem cuidado, até mesmo a rede que se utiliza. Cuidado para ficar usando Wi-Fi, né, que é pego dentro do shopping, que eu estou andando aqui na rua, pego um Wi-Fi. Aí eu vou lá e começo a usar a internet, fico todo feliz porque não vai gastar, né, o meu pacote de dados do telefone. Você já parou para pensar que esse Wi-Fi que está sendo disponibilizado para você na rua, sem senha, ele é uma isca para você começar a navegar pela internet ou começar a acessar os dados do seu telefone, do seu notebook, enfim, os seus dados pessoais? Tomem muito cuidado, tá? O que não falta hoje é golpista. Então é importante ter ali um antivírus instalado, ter todas essas cautelas que nós temos de entrar somente em sites confiáveis, sempre olhar na barra de navegação, ali o site que eu estou navegando, o link estranho, cuidado para não clicar, porque realmente, mesmo tomando cuidado, nós estamos muito expostos, né? Bom, vamos tratar agora de uma outra matéria que entra física e entra direito tributário, duas coisas que eu, sim, sou um as no conhecimento disso, né? Nós tivemos uma decisão de que não incide ICMS sobre a dilatação volumétrica dos combustíveis. E para decifrar esses assuntos, né, de direito tributário e físicos, convidamos o ilustre professor Paulo Bacil. Professor Paulo Bacil, vamos lá, por favor, traduza para nós, desmistifique isso. Afinal das contas, é uma vitória do consumidor, dos contribuintes? Olá, Cabezon. A discussão parece mais complexa do que ela realmente é, né? O combustível, né, diante da variação de temperatura, ele sofre dilatação ou retração, né? Isso a gente aprende ali nas nossas aulas de física, né? Então, quando a temperatura aumenta, o combustível ele sofre uma dilatação ganhando volume. E quando a temperatura esfria, ele sofre retração, perdendo volume, né? E por padrão regulatório, as distribuidoras, elas recebem o combustível, né, das refinarias a 20 graus Celsius, né? E nesse caso específico, né, julgado pelo STJ, o Estado da Paraíba alegava que
em regra, né, naquele estado, quando o combustível ele era entregue nos postos de combustível, a temperatura ambiente era muito superior a 20 graus Celsius, né, gerando então um ganho no volume de combustível. Então o estado da Paraíba passou a cobrar ICMS sobre esse excedente, né, aplicando inclusive, né, multas em razão da entrada de mercadorias no estabelecimento sem a devida documentação fiscal, né, porque em tese, né, o estabelecimento ele estava recebendo mais mercadoria do que estava descrito ali na nota fiscal. O STJ, então, não concordou, né, com essa pretensão do fisco de tributar fenômenos físicos e afastou a incidência do ICMS sobre a dilatação, né, no volume de combustível, né, ocasionado pela variação de temperatura ambiente. Então, dessa vez, vitória para os contribuintes, viu, Cabezon? Um abraço, até a próxima. Obrigado, professor. Imagino que não faz calor na Paraíba, né? Então, o Estado estava feliz da vida ali. Leilão online vem se revelando uma boa oportunidade nesse tempo de crise. Sobre esse assunto, vou chamar então o professor Jorge Alexandrides, né, que milita nesta área de leilão, para poder falar um pouco melhor. Professor, leilão é um bom negócio? Realmente, Cabezon, as oportunidades de leilões de imóveis são interessantíssimas sob o aspecto de aplicação, de rentabilidade. Por quê? Porque a máxima dos leilões é a venda, quer seja por força de uma decisão judicial oriunda de um processo, daí o leilão judicial, ou efetivamente por força de um leilão extrajudicial, por exemplo, de alienação fiduciária em garantia, o imóvel ele é ofertado neste público leilão através de um leiloeiro público oficial por um valor muito abaixo do de mercado, em geral por 50% de sua avaliação, gerando então, obviamente, oportunidades de investimento incríveis frente à lucratividade que se pode ter na revenda deste imóvel posteriormente no mercado em geral. Ou então até mesmo pela exploração do imóvel através de locações. Bom, claro que esse mercado também requer certas cautelas, certos cuidados. Eu aconselho a você, investidor, sempre que quiser ter a oportunidade de um leilão para investir o seu dinheiro, trabalhar com leiloeiros oficiais que você tenha contato direto e também contratar uma assessoria especializada para analisar, antes de você arrematar aquele imóvel, todos os aspectos que envolvem a arrematação, não só o pagamento do preço, a comissão, mas também o recolhimento de impostos, como o imposto de transmissão, o ITBI, assim como os reflexos da desocupação do imóvel, da regularização documental, para que você tenha realmente uma compra segura. Então, vale a pena ter uma assessoria para que você tenha uma segurança muito maior. Mas, é claro, a oportunidade, ainda mais neste momento de pandemia, onde são mais escassas as situações que você tem bons investimentos, o leilão de imóveis é um investimento altamente seguro e lucrativo que eu recomendo. É isso aí, meu amigo Cabezon, obrigado. Temos mais Neojus pela frente. Professor, muito obrigado. É muito bom acentuar esses cuidados, né? Sem dúvida alguma, investimento sempre tem que vir com cautelas. Muito obrigado. Muito bem, vamos então, em continuidade às comemorações alusivas aos 30 anos de CDC, chamar um querido professor, escritor, né, autor de várias obras, professor Neemias Domingos de Melo, para fazer aqui os comentários sobre as contribuições do CDC nesses 30 anos de existência. Professor Neemias, seja muito bem-vindo. Ao comemorarmos os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, eu gostaria de rememorar alguns aspectos importantes dessa legislação revolucionária. Primeira questão que devemos rememorar é que o Código nasce por expressa determinação do Constituinte de 88. Não é? O Constituinte inseriu entre os direitos fundamentais da pessoa humana a defesa dos direitos do consumidor, conforme consta no artigo 5º, inciso 32 da nossa gloriosa Constituição de 88. O CDC, do ponto de vista jurídico, revolucionou em vários aspectos,
E do ponto de vista processual, eu destaco 3 institutos que foram inovadores, não é? A inversão do ônus da prova, a solidariedade entre todos os participantes da cadeia de produção e distribuição, bem como a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais desses aspectos, devemos destacar que o CDC é uma lei principiológica e talvez seja essa a maior revolução, pois criou um sistema de normas em aberto, baseado em conceitos legais indeterminados, dando margem ampla ao aplicador da norma, o que faz com que esta norma seja permanentemente atual. Dentre os princípios gerais, que estão elencados entre os artigos 1º, 4º e 6º do CDC, cabe destacar o da boa-fé objetiva, pois dele decorre alguns deveres que são inerentes à relação de consumo, tais como os deveres de informação, de cuidado, de respeito, de lealdade, transparência e de assistência técnica, dentre outros. Embora o CDC tenha sido resultado do estudo que a comissão realizou em legislação de diversos países, não resta dúvida, para mim pelo menos, em afirmar que o Código de Defesa do Consumidor é a melhor legislação protetiva do consumidor existente no mundo. Por isso, parabéns, CDC, pelos seus 30 anos. É isso aí, gente. Muito obrigado, viu, professor Neemias? Que alegria tê-lo aqui em nossa companhia, viu? Esse espaço está sempre aberto ao senhor. Pois bem, e vamos agora, então, para a nossa dica, para o nosso momento cultural com o professor Altran. Bem, a dica cultural de hoje, para o jornal Neo Jus, vai falar sobre um documentário que se chama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ele está disponível para que vocês possam assistir, tanto na Netflix como no YouTube. Ele tem como base um disco dos Beatles do mesmo nome, lançado em 67. Esse disco ele tem 2 novidades e uma grande controvérsia. Uma novidade tecnológica, alguns equipamentos de som que nunca haviam sido utilizados até então vão ser utilizados na confecção do disco, e a composição das músicas. O disco tem como primeira música Good Morning, ou seja, bom dia. A segunda música é Vamos ao Trabalho. E ele vai até terminar o dia de um cidadão, de um ser humano que poderia estar em Londres, Nova York, São Paulo, Xangai, Hong Kong, enfim, em qualquer lugar do mundo. Ele é um disco que prenuncia, de um certo sentido, a globalização. O documentário, ele toca em alguns pontos muito sensíveis, como a ética do jornalista, né, quando ele noticia uma notícia de tal ou qual forma, quando ele dá publicidade à vida privada de pessoas que são famosas. Ele mostra também o início dos movimentos ambientais e dos movimentos de gênero, né, que buscam a possibilidade das pessoas se expressarem da maneira com que elas creem ser melhor para elas e da forma que elas melhor acreditarem se enquadrar dentro da sociedade. O documentário comprova a sua natureza globalizante, mostrando para a gente a primeira transmissão via satélite, que muitas pessoas acreditam ser a chegada do homem à Lua, e não é. Apesar do spoiler, fica aí para quem assistir até o final, vai ver o que primeira vez na vida as pessoas acabaram vendo ao mesmo tempo uma mesma imagem. Isso é extremamente importante em termos de meios de comunicação, já que o que fez esse disco e esse documentário tão famosos era um LP, um disco, né? Você tinha que ir lá e comprar. Não havia Spotify, não havia internet. Cabe a lembrança que esse período, 67, foi tão importante que talvez sem ele não houvesse 68, o momento da grande contestação cultural do século. Fica a dica, até mais. Quero agradecer você por sua companhia, por sua paciência mais uma vez. Peço, por favor, que apoie esse projeto, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, clica naquele sininho para que você receba sempre uma mensagem quando novos vídeos estiverem sendo postados. Não deixe também de ver as nossas redes sociais, tá? Para que você fique sempre por dentro dos novos acontecimentos desse mundo jurídico que nós amamos. Obrigado e até a próxima semana.